Eu acreditei tanto em todas as mentiras do meu marido que eu até criei uma filha que é fruto da traição dele. Só que eu não descobri as traições dele porque eu peguei ele no flagra, não porque eu vi alguma cena comprometedora dele. Eu descobri uma das traições que foi a mais grave de todas, porque eu vi uma mensagem de texto no celular dele de uma mulher cobrando para ele fazer um teste de DNA. Bom, quando eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar, depois a gente se casou. E no começo a gente vivia super bem, era uma vida normal, a gente trabalhava, então a gente tinha a nossa casa própria, a gente tinha vários planos, a gente tinha uma rotina saudável, uma rotina normal. Não era nada do tipo que chamava atenção, nada que parecesse fora do lugar, era tudo tranquilo. Só que aí com o tempo algumas coisas começaram a mudar. O meu marido, ele simplesmente começou a sair do local onde que a gente estava para ele poder começar a atender algumas ligações. Eu também percebi que ele começou a ficar mais distante em alguns momentos, em algumas situações. Quando eu perguntava, quando eu questionava ele o que estava acontecendo, tentando entender o porquê que ele estava diferente, ele sempre me dizia que não era nada, que eu estava preocupada demais e que estava tudo bem. Mas tinha coisas que não batiam. E sempre que eu questionava ele, ele negava tudo. E eu acabava acreditando. Ou melhor, eu escolhi acreditar porque para mim era mais fácil do que eu aceitar que tinha algo errado acontecendo dentro do meu casamento. Até o dia que eu vi uma mensagem no celular dele. Era uma mulher cobrando se ele iria fazer um teste de DNA, dizendo que a data já estava marcada. E naquele momento eu não falei nada, eu fiquei super mal, eu fiquei arrasada, mas eu fiquei quieta, porque eu esperei. Eu esperei ele vir me contar, eu esperei ele ser sincero comigo, porque eu ainda acreditava que ele ia sentar e iria me contar toda a verdade. Só que o tempo passou, ele fez o teste, o resultado saiu e ele não me disse nada. Aí chegou um momento que eu não aguentei mais esperar, e aí eu confrontei ele, dizendo que eu tinha visto a mensagem no celular dele, só que mais uma vez ele me negou. Ele disse que eu estava vendo coisas onde que não existia, que eu estava entendendo tudo errado, que eu estava confundindo as coisas mais uma vez. Só que dessa vez eu resolvi ir atrás e eu descobri quem era essa mulher. Ela me contou toda a história e aí ela me disse que realmente tinha uma filha com ele. Só que eu não queria acreditar que isso realmente fosse verdade. E aí ela me mostrou o teste de DNA. E ali não tinha mais como negar, realmente a menina era filha dele. E mesmo eu descobrindo toda a verdade, mais uma vez eu resolvi perdoar. Eu perdoei por causa dos meus filhos, porque eu não queria que os meus filhos crescessem com pais separados, porque eu queria manter ali a minha família. E eu ainda acreditava que ele pudesse mudar. E quando eu confrontei ele mais uma vez, dizendo que eu não aguentava mais viver toda essa situação, ele veio com o mesmo discurso de sempre. O discurso que tinha sido um erro, que ele estava arrependido, e aí começou a me fazer várias e várias promessas. E aí, como se não bastasse tudo de difícil que eu já tinha vivido com ele no meu relacionamento, para piorar a situação, depois de um tempo, a mãe dessa menina acabou ficando doente. E ela precisou passar um período com a gente, porque não tinha com quem essa garota ficar. E eu lembro exatamente dela chegando na minha casa, pequena, toda perdida, sem entender nada do que estava acontecendo. E aí eu recebi aquela criança. Não porque eu tinha perdoado meu marido e a mãe dela pelo que eles tinham feito comigo, mas porque a menina não tinha culpa de nada. E aí o tempo passou, a mãe da menina melhorou, mas ela simplesmente decidiu que ela não queria mais a filha. Ela simplesmente abriu mão da guarda inteira e entregou tudo pro meu marido. Claro que no começo ele não quis aceitar, eu também não quis aceitar, porque não era algo simples, não era algo fácil, mas eu não tinha como deixar aquela menina sem pai, sem mãe e sem rumo. Ele precisava assumir toda aquela responsabilidade e eu precisei aceitar aquela situação como realmente ela era. Então a menina passou a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, junto com os meus filhos. E eu não vou mentir, porque não foi fácil. Eu senti muita raiva, eu fiquei muito revoltada. Teve vários momentos que eu me senti usada, enganada, desrespeitada de um jeito que me dói até hoje. E aí, com o tempo, eu fui me perdendo no meio de tudo isso, tentando segurar um casamento, cuidar dos meus filhos, dar conta de uma situação que nunca foi uma escolha minha. E aí eu fui entendendo que eu passei anos tentando consertar coisas que não eram responsabilidades minhas, sabe? E quando eu olho para trás, eu não romantizo nada do que eu vivi. Eu sei exatamente o que eu aguentei
E sei também que teve coisas que eu não precisava ter aguentado por tanto tempo. E já se passaram muitos anos que tudo isso aconteceu. Meu marido, ele nunca me pediu perdão, ele nunca assumiu as traições dele. Mas hoje eu posso afirmar que eu consigo viver uma vida normal, porque eu tenho minha rotina, eu tenho minha paz, eu sei que eu fiz as minhas escolhas e depois de tudo o que eu vivi, eu posso dizer com sinceridade, porque hoje eu me considero uma pessoa feliz.